Oi, E aí, oi, Rebeca, me vendo beleza? bem? Tudo jóia, Túlio? Como você tá? Tranquilo? Bom demais. Muito Tá. bom. Olha só, primeiro, obrigado por você ter aceito o convite. Eu acho que você tem muito a acrescentar para o pessoal. Muita gente vai aprender muita coisa contigo hoje. Eu vou aprender muita coisa contigo hoje, porque eu vou apertar você para poder aprender alguma coisa também com você. E vamos explicar para o pessoal. Eu acho que o pessoal vai ter muita dúvida, vai ter muita gente querendo entender um pouco sobre as diferenças de artéria, veia. Quais são os suplementos que é bom para artéria, quais suplementos são bons para veia, se tem diferença, se não tem diferença. Então, acho que o pessoal vai poder aprender bastante. Estava Legal, explicando para eles aqui que você é bacana. especialista, né, nisso. Só para o pessoal entender, gente, assim, às vezes o pessoal confunde muito isso. Angiologista e cirurgião vascular. É a mesma coisa, Rebeca? Primeiro, assim, obrigada aí pelo convite, né? É um prazer enorme estar aqui, você abrir esse canal para a gente falar do que a gente é apaixonado, que é falar sobre saúde, né? Saúde cardiovascular. Eu sei que você é um entusiasta aí da medicina, da cardiologia, e as nossas especialidades são especialidades amigas, né? Que tem uma para acrescentar para outra. Eu falo que os seus pacientes são os meus pacientes e os meus pacientes são os seus pacientes, né? A gente trabalha aí junto nessa caminhada aí, divulgando saúde, né? Isso que é o bacana. Mas vascular e angiologista, na verdade, assim, a cirurgia vascular e a angiologia são a mesma coisa, né? É difícil a gente separar isso. A especialidade de angiologia, ela já caiu por terra, né? A gente fala muito mais cirurgião vascular, né? Então, a especialidade de cirurgia vascular, a gente passa pela formação em cirurgia geral, né, por 2 anos, depois a gente tem a subespecialidade em cirurgia vascular, né, com mais 2 anos de formação. Então, são um total aí de 4 anos de residência, fora os 6 de medicina, assim como a cardiologia, né, os 2 anos de clínica Sei. médica, mais os 2 anos de cardiologia. Mas é uma especialidade muito diferente, porque quando a gente fala cirurgia vascular, o pessoal não tem muito aquela ideia do que seja, né? Quando a gente fala angiologia, eles pensam mais. Só que nada mais é do que o estudo da nossa circulação, né? E a gente tem grandes sistemas circulatórios no nosso corpo, na verdade, 3, né? Que a gente abrange aí o arterial, o venoso e o linfático, são tubulações grandes que levam o sangue arterial, venoso e a linfa por todo o nosso corpo, trazendo oxigênio e voltando para que o sangue oxigene novamente no coração e jogando aí para todo o corpo, né? E eu sempre falo que o sistema vascular ele é muito legal porque todos os órgãos dependem dele. A gente tem que trazer micro e macronutrientes ricos para esse sistema cardiovascular, porque a gente precisa que vá para o cérebro, para o coração, para o rim, para o intestino, né, para a pele, para os membros superiores e inferiores. Então, é uma especialidade muito rica e eu tenho aí muito a acrescentar junto contigo. Sem dúvida. Gente, quando a gente fala de saúde cardiovascular, que é o que eu falo o tempo todo com vocês, a principal doença do coração, a doença que mais mata no mundo, é o infarto, né? E, junto a isso, o AVC. São doenças arteriais. São as artérias que nutrem o coração e são as artérias que nutrem o cérebro que ficam doentes, né? Desenvolve o processo de aterosclerose, que é a formação da placa de ateroma no interior, né, da parede do vaso. As pessoas acham que essa placa se forma no lúmen, né, dentro do vaso. Não é, é dentro da parede do vaso. E aí, outro dia fizeram uma pergunta para mim que foi muito boa, cara. Eu gostei. Eu nunca tinha pensado nessa analogia. Mas quando me fizeram a pergunta, eu falei assim, pô, que baita pergunta maneira, porque aí eu consegui fazer uma nova analogia. Porque sempre quando eu falava da doença aterosclerose, o pessoal entender, eu dava o exemplo do cano de PVC. E eu falava assim, olha, no cano de PVC é como se a doença não tivesse grudada no plástico aqui dentro da luz do cano de PVC, e sim dentro do plástico. Aí outro dia me perguntaram assim, falaram assim, Túlio, olha só, já inventaram, né, o sabão para tirar a gordura do prato. Por que não inventaram um sabão para tirar a gordura da artéria até hoje? Eu Sim. falei, puta pergunta maneira, porque aí eu falei assim, porque a gordura do prato está na superfície do prato. E a gordura da tua artéria é como se estivesse dentro da porcelana do teu prato. E aí sabão nenhum vai conseguir tirar essa gordura que está lá dentro. Então, eu achei maneiro isso daí, eu achei bacana. E quando você falou agora da especialidade da angiologia, da cirurgia vascular,
Uma coisa que é muito interessante, e isso até é uma fala minha, cara, quando a gente vai falar de sistema vascular, só vem na nossa cabeça artéria e veia. A gente nunca lembra do sistema linfático, nunca, 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 nunca. Então, eu queria que você passasse para eles, de uma maneira fácil, diferença de artéria, veia e o sistema linfático. Para que serve cada um? Quais são as diferenças entre eles? Só para o pessoal entender. É algo bem, assim, bem simples mesmo. Ah, claro que a gente tem algumas exceções, né? Mas as artérias, elas levam o sangue rico em oxigênio, saindo do coração, o sangue rico em oxigênio, para todos os outros órgãos e através das veias ele retorna de volta ao coração para ser novamente oxigenado. Então, assim, de forma bem simples, claro que a gente sabe que tem algumas exceções, né? Mas o sangue arterial é o sangue rico em oxigênio que leva todo aquele oxigênio, aquele sangue rico em oxigênio para todos os outros órgãos e retorna pelas veias de volta ao coração. E a linfa é aquele sistema responsável pela captura do líquido intersticial de volta aí para a circulação, né? De forma assim bem simples, tá, Túlio? Mas o que a gente gosta de falar, e você falou da aterosclerose, que a gente bate muito no pé nisso, que o pessoal não tem muita noção, é que a parede arterial ela é formada por camadas, né? Ela tem 3 importantes camadas, que é a íntima, a média e a adventícia, né? Como se fosse a íntima, a média e a adventícia. E a placa de ateroma, ela se forma ali no meio, e não na íntima. Mas a íntima é importante, porque a preservação do endotélio vascular, a integridade desse endotélio vascular, faz com que a gênese da placa de ateroma seja dificultada. Então, quando a gente fala de inflamação, a gente bate muito o pé nisso, né? De inflamação sistêmica, é isso, a preservação do endotélio vascular como um fator importante aí no combate à aterosclerose, né? Das doenças Então vamos, arteriais. então vamos começar pelas doenças arteriais, já que você começou pelas Vou artérias, que é a minha pelas artérias. especialidade também, que é onde eu mais atuo. Começa explicando, então, um pouquinho, eu já explico isso direto, né? Como que é a formação da placa de ateroma e tudo. Mas eu queria que você explicasse para eles o que é a agressão endotelial. Por que acontece essa agressão ao endotélio? Como que essa agressão pode efetivamente formar essa placa de ateroma? E o que a gente pode fazer para evitar essa agressão ao endotélio vascular? Que eu acho que se as pessoas entendessem isso, cara, a gente estava agindo na base da doença que mais mata no mundo. Então, eu acho que é a parte mais importante da live é explicar como que a gente pode evitar a formação da placa de ateroma. Como que a gente vai evitar essa placa de gordura, né? O que a gente tem que fazer? Para a gente entender isso, né? Para a gente começar a entender tudo isso, a gente tem que saber que a íntima, que é o endotélio vascular, ele está em contato com o sangue. Ele funciona como se fosse um tapete das nossas artérias. O nosso sangue circula ali dentro e a íntima é esse tapete. Então, quando a gente tem alguma ruptura, alguma fissura, alguma coisa ali naquele endotélio, naquela parte mais íntima do sistema vascular, das artérias, né? A gente tem a propiciação da formação da placa de ateroma através da inflamação, né? Então, eu falo, os pacientes chegam no consultório, a gente faz parte da anamnese, né? Eu sempre pergunto, você tem algum problema de saúde? Né? Pressão alta, diabetes? Ele fala, não, mas peraí, deixa eu pedir um exame laboratorial aqui para você, para a gente ver como que tá o teu perfil lipídico, para ver como que tá o teu perfil inflamatório. E o paciente traz na próxima consulta aquele exame. E quando a gente começa a olhar, a gente vê um RDW alterado, um RDW um pouquinho mais alto, um PCR mais alterado, né? O que mostra para a gente uma ferritina, que são marcadores inflamatórios, que trazem para a gente essa ideia de inflamação sistêmica, ou seja, aquilo ali está favorecendo, ele pode acontecer a qualquer momento. Tendo um perfil lipídico ruim, aí que sim a doença pode se instalar, né? Então, assim, a gente tem que combater esse perfil inflamatório, sim, nos pacientes, e nessa inflamação subclínica crônica que a gente fala, que você gosta de falar, eu gosto muito de falar também, né, que é a preservação do endotélio vascular através do controle inflamatório. A gente tem várias estratégias para isso. A suplementação é uma delas, claro que alimentação, né, balanceada, enfim, alimentos ultraprocessados, todos favorecem isso. Um agressor, um vilão do endotélio vascular é um tabagismo, né? A gente não tem nem o que comentar sobre isso, né? O tabagismo é um dos piores vilões, se não for o pior vilão do endotélio vascular. Ele lesa o endotélio vascular, ele calcifica a parede arterial, né? Ele traz doença arterial para o paciente, não só arterial, mas
várias, mas puxando para o nosso lado, né? O tabagismo lesa esse endotélio vascular, o sedentarismo, né? Então, a inflamação é o nosso vilão e a gente tem que combatê-lo, né? Boa, beleza. Eu acho que assim, ó, o pessoal tem essa noção, deveria ter essa noção, e eles sempre querem saber, assim, qual suplemento que vai evitar isso? Eu falo, cara, a primeira coisa que vai evitar isso, o melhor suplemento é a vergonha na cara. Porque efetivamente é o seu estilo de vida que vai manter a integridade da tua íntima o tempo todo bonitinha. Obviamente que existem alguns suplementos que podem auxiliar nesse combate à inflamação subclínica crônica, auxiliar no combate à melhora do perfil lipídico desse paciente. E quando a gente fala de melhora de perfil lipídico, gente, do colesterol, não é o número do colesterol, a qualidade desse colesterol, a taxa de oxidação desse colesterol. A gente consegue efetivamente trazer uma boa qualidade com suplementação para isso. E aí tem alguns estudos muito interessantes dentro desse certame da suplementação, e que eu bato muito na tecla, e você sabe disso, que você já fez o curso, você viu lá tudo bonitinho. Cara, centelha asiática com picnogenol tem um estudo muito legal. Aquele estudo eu acho muito bacana de centelha asiática com picnogenol, comparando com o poder anti-aterosclerótico de estatina com aspirina e mostrando que tem um benefício maior do que a aspirina com estatina na estabilização desse processo. Então, eu acho muito bacana. Extrato de alho envelhecido, que é um outro suplemento que eu bato muito na tecla, falo muito, porque tem estudo muito legal mostrando redução também da aterosclerose com ele. A própria vitamina K2, mas aí numa dose muito acima do que as pessoas acham que é a dose correta da K2. Então, a gente tem também benefício de frear esse processo com a K2. E quando a gente fala da base inflamatória, entra todos os anti-inflamatórios. E aí entra a cúrcuma, que eu estou absolutamente apaixonado, como um ótimo anti-inflamatório sistêmico e tudo. Só que, além dessa doença da aterosclerose, existem outras, porque a aterosclerose, o pessoal já está de saco cheio de eu falar aqui. Eu falo toda hora de placa, Eu vou começar a te apertar. Já que você é vascular, você veio para cá para poder ampliar mais ainda do que o cardiologista fica falando toda hora. Explica para eles como que acontece e se tem alguma correlação ou não com a aterosclerose também. Aneurisma. Porque o aneurisma, gente, é uma coisa que muita gente fica muito assustada. Fala, poxa, eu descobri que eu tô com aneurisma, eu tenho um aneurisma na aorta, eu tenho um aneurisma cerebral, eu tenho um aneurisma não sei aonde. Pode acontecer em vários territórios arteriais, né? Tem gente que não sabe disso, pode acontecer na femoral, pode acontecer na ilíaca, enfim, vários lugares. E eu queria que você explicasse como que acontece esse enfraquecimento, o que que é o aneurisma, para as pessoas entenderem, porque eu acho que isso é importante. E aí eu vou te apertar mais ainda, porque aí eu não sei a resposta. Tem alguma coisa de suplementação que pode ajudar no aneurisma também? Olha, Túlio, você falou aí de uma duplinha, né? Bem legal, que você comentou, a gente pode aprofundar isso aí daqui a pouquinho, que é a duplinha dinâmica, eu chamo de dupla dinâmica, que é a centelha asiática com picnogenol, porque ele tem um perfil, eu falo que eles são protetores do sistema cardiovascular, não só pela ação arterial, mas eles têm uma ação venosa, né, com diminuição de angioedema, eles melhoram a sintomatologia do paciente que tem a insuficiência venosa crônica, que é a doença de varizes, né, que a gente coloca, ele melhora aquela permeabilidade capilar, além de ter a prevenção na progressão da placa de ateroma. Então, é uma duplinha dinâmica que eu gosto bastante. Você falou da centelha asiática e do picnogenol, a cúrcuma, eu gosto muito do resveratrol, a astaxantina, eu sou apaixonada por ela. Então, assim, são alguns suplementos que a gente pode entrar mais a fundo. Mas falando da parte de aneurismas, vamos lá, aneurisma nada mais é do que uma dilatação da parede arterial, e a gente fala que é uma dilatação acima de 50% do valor normal do diâmetro arterial, né? A gente tem como se fosse uma tubulação, e naquela tubulação ele forma uma dilatação, essa dilatação ela é um enfraquecimento da parede, tá bom? Arterial, e ele provoca ali dentro daquele aneurisma, aquela região sacular, um turbilhonamento do sangue. Então, o sangue corre, o pessoal não sabe, mas o sangue corre dentro das artérias de forma laminar, com mais velocidade no meio das artérias e na parte periférica com uma velocidade um pouco menor, não é isso? Então, dentro da capa do aneurisma, que é esse enfraquecimento da parede arterial por alguns motivos, o tabagismo é um deles, tem fator hereditário sim associado, tanto é que paciente com aneurisma, com parente de primeiro grau, a gente tem que pesquisar aneurisma na família, né? Seja aneurisma de aorta, aneurisma de poplítea. Tem alguns aneurismas menos frequentes, mas o que a gente mais conhece, que o pessoal mais
mais tem interação é com aneurisma de aorta, né? Aorta abdominal, seja infrarrenal, seja suprarrenal, tá bom? Então, esse enfraquecimento da parede faz com que o sangue ali dentro do aneurisma, ele não corra de forma laminar, ele fica turbilhonado, ou seja, ele em vez de correr unidirecional, ele turbilhona, ele fica formando o fluxo turbilhonado, circular ali dentro, e aquilo enfraquece a parede da artéria, e esse enfraquecimento da parede da artéria faz com que haja uma ruptura, e é um quadro dramático, né? Um quadro dramático. Alguns pacientes chegam no hospital, outros nem chegam, né? Então a gente tem que fazer a investigação, pacientes acima de 50 anos, ainda mais com história familiar positiva, a gente tem que fazer a investigação para aneurisma, sim. E outro fator de risco para aneurisma é a hipertensão também, né? A hipertensão é um fator de risco para o aneurisma. Agora, de suplementação, Túlio, eu não consigo te falar. Talvez o magnésio aí, talvez o extrato de óleo envelhecido, mas talvez não vi nenhum estudo que bata na tecla com relação a isso. Claro que o controle pressórico, né? E a gente entra com vários suplementos para isso. O extrato de alho envelhecido é um deles também, né? Mas o controle pressórico faz parte aí, com certeza, da prevenção do aneurisma, mas de qualquer forma, assim, é uma doença que tem um caráter genético muito forte e história familiar positiva, de parente de primeiro grau, a gente tem que pesquisar, tá bom? Agora, de A suplementação... aterosclerose, a formação da placa de ateroma, tem alguma coisa a ver com esses aneurismas de aorta? Assim, porque essa é uma dúvida que o pessoal sempre me pergunta, assim, por exemplo, tem uma coisa parietal aqui na minha aorta, ou tem uma pequena placa na minha aorta. Isso pode predispor à formação do aneurisma no futuro? Olha, Túlio, a princípio, o que a gente sabe é que o fluxo pós-estenose, né, o fluxo arterial, depois de uma oclusão, de uma estenose, ele fica turbilhonado. E essa alteração de pressão pós-aterosclerose, pós-placa calcificada, ele pode fazer aneurisma pós-placa, né? A gente sabe disso, mas a nível de aorta, um Acho fluxo que não, arterial tão não ia grande, ter como causar uma estenose para turbilhonar fluxo nem nada ali, né? turbilhonar, a princípio, não. A gente tem muito de coronária, né? De artérias Eu acho que o pessoal acaba dentro do confundindo. coração. Eu acho que o pessoal acaba confundindo porque, na verdade, assim, são doenças que são sobrepostas pelos fatores de risco, né? Todos os fatores de risco que você falou de aneurisma levam à piora da aterosclerose. Então, é comum, às vezes, você pegar um indivíduo que tem a aterosclerose e também tem o aneu. Então, eu acho que talvez pela sobreposição de fatores de risco, uma coisa pode estar junto à outra nesse sentido ali. Eu acho que pode ser mais por conta disso, né? Sim, sim, eles compartilham do mesmo fator de risco, porque eles alteram a parede arterial, né? Mas a gênese em si é um pouco diferente, mas o que eles têm de comum é compartilhar dos mesmos fatores de risco, né? Mesmos fatores de risco. Então, o aneurisma é essa dilatação arterial que provoca esse fluxo turbilhonado, que a gente pode ter coágulo ali dentro do aneurisma, né? A depender do tamanho. E esse aneurisma, esse coágulo ali, embolizar para membro inferior, enfim, para o próprio intestino. Quando a gente fala de infarto, né? Infarto cardíaco, o pessoal não lembra que tem outros tipos de infarto: infarto intestinal, infarto cerebral, né? Tem infarto renal. Então, ali é tudo uma circulação conectada, né? A gente falando aí a nível arterial, né? Muito bom, muito bom. Então, falamos de nível arterial, que é uma coisa que a gente já sabe aqui um pouquinho, o pessoal que me segue acho que já sabe um pouco. Mas vamos falar de Com veia? certeza, com E certeza. veia, eu acho que eu nunca falo aqui, porque veia para mim não interessa muito. Mas para você é uma coisa que interessa demais, 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 demais. Então, primeira coisa que eu quero perguntar para você é o seguinte: a veia leva de volta o sangue para o nosso coração, né? Faz o retorno venoso que a gente fala, gente. É trazer o sangue que está lá no dedão do teu pé de volta para o coração. A artéria joga esse sangue pro dedão do pé muito fácil. Por quê? Pô, tem a pressão do A coração, que é gravidade. a bomba, aquilo ali, mais a gravidade. Pô, como é que o sangue que tá lá no dedão do meu pé não tem um coração para jogar isso de volta? Faz esse negócio voltar pro meu coração, Rebeca. Explica pro povo aí, para o pessoal entender. As veias, elas têm esse poder, e eu falo que elas são fenomenais, porque a gravidade ajuda as artérias, a própria pressão sistólica ajuda,
mas para voltar ao trabalho é difícil, porque ela tem que vencer a gravidade. Então, a parede arterial e dentro das artérias nós temos válvulas que funcionam como Das comportas. veias, das veias, das veias. As veias, perdão. Dentro das veias a gente tem válvulas que funcionam como comportas, fazendo com que esse sangue retorne de volta, melhorando o tônus da parede arterial, perdão, o tônus da parede venosa. E você sempre fala, a gente tem o nosso coração, mas eu também tenho o meu, que chama panturrilha, né? Que é o nosso segundo coração. Então, a panturrilha, ela tem esse papel de bomba muscular, ajudando com esse sangue a retornar de volta ao coração pelas veias, né? Então, a panturrilha age nisso, por isso que eu falo, atividade física é imprescindível para melhorar o retorno venoso, uma alimentação anti-inflamatória com certeza, né? Controle de peso, tudo isso favorece o retorno venoso do sangue. E a doença dele são as varizes, né? As varizes nada mais são do que veias tortuosas e dilatadas que dificultam a circulação do sangue ali dentro daquele tubo gigante chamado veia, né? O sangue diminui a circulação, diminui a velocidade, aquela veia dilatada forma varizes e aí o paciente tem sintoma de dor, de inchaço, de queimação, às vezes no final do dia, principalmente no final do dia, porque ele fica muito tempo em pé, e esse tempo em pé faz com que a pressão ali da gravidade já não ajuda, a veia já é dilatada, a válvula está desfuncionante, né? Então a circulação, o retorno venoso de sangue ali está prejudicado. Então o paciente evolui com sintomatologia, o retorno venoso do sangue não está ocorrendo da maneira correta. Então o paciente desenvolve sintomatologia. E as varizes, tem milhões de polêmicas de varizes, né? A gente pode falar aqui por muito tempo os principais fatores de risco para varizes, né? Para doença venosa, né? A doença venosa ela é uma doença difícil porque ela atrapalha a atividade laboral do paciente. Muitas vezes aquele paciente que passa muito tempo em pé, ou às vezes muito tempo sentado no trabalho, já tem insuficiência venosa crônica. É um paciente que fica com muita sintomatologia, ele chega queixando disso no consultório, né? Então atrapalha a atividade laboral dele. Então é uma doença aí que acomete mais ou menos em torno de 40% da população, sendo dessa porcentagem, a maioria são mulheres, né? Então, homens, a pessoa fala, homens têm varizes? Sim, homens têm varizes. Claro que em menor proporção, de 10 a 20%. O que acontece dos homens é que eles procuram o consultório com a doença já num grau mais avançado, né? Eles vão postergando ali, acham que vai ficar por aquilo, os próprios pelos tampam os vasinhos e vida que segue. Quando ele chega, já está no estágio avançado, já tem alteração dermatológica pela insuficiência venosa, né? E, inclusive, o quadro bem mais avançado que seria úlcera, né? Então, a doença venosa, são veias dilatadas e tortuosas, acometem ambos os sexos, claro que as mulheres em maior grau, e a gente tem alguns fatores de risco para eles, né? E a obesidade é um deles, até pelo aumento da pressão intraabdominal, dificulta esse retorno do sangue de volta para o coração e é um fator de risco, sim, para varizes. Tanto como a gestação, pelo aumento da pressão intraabdominal, né? Aumenta a pressão no abdômen, o sangue não consegue voltar pelos membros inferiores, né? Então é um fator de predisposição para varizes. Claro que é o principal? Não. O principal realmente é a genética, né? A gente tem esse fator de hereditariedade, de história familiar positiva para varizes, mas a gente consegue controlar a doença com o tratamento correto, com suplementação, a gente tem suplementação para isso, atividade física, controle de peso, né, fortalecimento da panturrilha com certeza, né? Então tudo isso aí engloba na doença venosa, né? Então, vamos lá. Já que você está falando desse monte de coisa de veia aí, vamos explicar para o pessoal algumas coisas que são importantes. Primeira delas, você falou comigo de exercício físico para fortalecer o sistema, né, venoso ali, para poder fazer essa panturrilha trabalhar melhor. Qual tipo de exercício físico é o melhor? Existe algum que seja melhor? O que essa pessoa precisa fazer para ter uma atividade física que efetivamente vá fortalecer esse retorno venoso dela? Olha, Túlio, a musculação. Muita gente acha que a musculação piora as varizes. Piora, mas não. A musculação, com certeza, o fortalecimento da musculatura ajuda ali naquele tônus da parede venosa, fazendo com que esse sangue volte para o coração pelos membros inferiores. Então, com certeza, a musculação, sim, é um ótimo exercício, tá bom? Com devido acompanhamento, claro que pacientes que não podem atividade de impacto,
aí tudo bem. Mas em pacientes que não têm essa restrição de impacto, com certeza a musculação seria um ótimo exercício pelo fortalecimento muscular. Alongamento, com certeza, também é muito bom, faz parte do processo, não só ele, né? Mas o alongamento, o fortalecimento muscular com musculação é um bom exercício físico, aí, um aliado na saúde vascular como um todo, tanto arterial quanto venosa, mas principalmente venosa aí, para melhorar esse retorno venoso do sangue de volta para o coração, fortalecendo a panturrilha, que é o meu coração, é o meu segundo coração. Boa, boa, beleza. E aí, você falou comigo de sintomas, né, da insuficiência venosa. Quais são os primeiros sinais que as pessoas têm que ficar preocupadas, assim, ó, tipo, quando que eu devo procurar um vascular? Porque, às vezes, é o que você falou, às vezes a gente fica esperando aquilo ali, e a hora que você vê, tá com a veia já com uma varize de grande calibre, tá com dor, tá com alteração cutânea, que é o que a gente não quer. Mas você pode depois até falar o que chega nesse extremo também. Mas, assim, o que antes a gente pode pegar de detalhe, assim, para falar assim, pô, tô precisando lá no consultório da Rebeca dar uma olhada nas minhas varizes aqui, porque eu não quero deixar o negócio ficar ruim. Então, as varizes, ela tem uma gama de apresentação clínica, né? Desde apelo apenas estético, que são aqueles vasinhos pequenos, né? Não que aquilo não seja doença, porque ela participa, sim, da insuficiência venosa crônica, mas é algo mais leve, tanto pelo apelo estético, mas pelo apelo muito mais sintomático. E qual que é o sintoma das varizes? Qual que é a característica? Porque dor na perna, a gente tem milhões de sintomas. Inchaço, a gente tem vários. Inclusive a causa cardiológica, é uma causa de edema, de inchaço de membro inferior, né? Mas das varizes, as varizes são dor na perna, principalmente ao final do dia, que pode vir ou não acompanhada do sinal que é o inchaço, tá bom? Então é a dor, principalmente ao final do dia, que vem associado ou não ao inchaço. Aí o paciente reclama de queimação, tem uns que reclamam de coceira no local da varize, né? Aumento de temperatura, claro, porque o sangue fica preso ali, ele não consegue voltar. Então, ele tem aquele aumento de temperatura local, a velocidade do sangue ali tá mais diminuída, né? Alguns pacientes podem evoluir até com cãibras noturnas pelo quadro de insuficiência venosa, né? Então, esse é o principal quadro clínico. O paciente acordou com dor nas pernas. Olha, tem que ficar meio assim, talvez não seja varizes, tá bom? Talvez não seja. O quadro clínico clássico é dor no membro inferior, principalmente ao final do dia, que pode vir ou não acompanhado desses sinais. E a gente precisa avaliar a circulação do sangue, avaliar a safena magna, a safena parva, avaliar as veias mais profundas, as veias musculares, se elas estão funcionando de maneira correta, se a velocidade do sangue ali está de maneira unidirecional, né? O retorno venoso está acontecendo na sua plenitude, né, para que tudo funcione da maneira correta. Então, esse é o quadro principal aí de sintomatologia das varizes. Você falou muito ali no início, quando você estava falando de doença venosa, de estilo de vida, né? E quando você falou de estilo de vida, é tudo, né, gente? Assim, ó, é o que eu falo, a beleza da medicina integrativa, né? Eu sou um cardiologista integrativo, a Rebeca é uma vascular integrativa. A beleza do ser integrativo é justamente você entender como que tudo está conectado e como que as coisas do tratamento, na verdade, o que a Rebeca faz na consulta dela é basicamente o que eu faço na minha para cuidar do coração, ela faz para cuidar das veias, para cuidar das artérias, porque tudo está conectado. Ó. Por exemplo, tá com sobrepeso, tá obeso, pô, aumenta teu risco de ter aterosclerose, aumenta teu risco de ter a doença vascular periférica, aumenta o teu risco de ter a insuficiência venosa, aumenta o teu risco de tudo. Ah, você tá com uma dieta inflamatória, você tá inflamado, piora a tua função arterial, piora a tua função venosa. Ah, você não está fazendo atividade física, está sedentário, então você vai ter um maior risco de ter um infarto, vai ter maior risco de formar placa, você vai ter maior risco de ter uma insuficiência venosa. Ah, você está fumando? Ah, se você está fumando, você tem maior risco de infartar, você tem maior risco de ter placa na carota, você tem maior risco de ter a doença, a insuficiência venosa periférica. Tá tudo interligado, gente. Isso que eu quero que vocês entendam. Eu fiz questão de trazer a Rebeca aqui para poder mostrar isso para vocês. Como que, quando a gente fala de um sistema, a gente está falando de um todo. O tempo todo a gente está falando de tudo. E assim, ó, coisas que às vezes vocês nem conectam. Por exemplo, assim, ó, beleza, estamos falando aqui de veia, estamos falando de artéria. Tudo que a gente está falando que faz bem para a veia, para a artéria, faz bem para neurônio.
Que é uma coisa que não tem nada a ver. Faz bem para câncer. Não tem nada a ver. Exatamente. Tá tudo Então, interligado. tá tudo interligado. Se você tiver um estilo de vida verdadeiramente saudável, se você lutar contra a doença, você não está lutando contra uma doença X ou Y. Você está lutando contra todas as doenças. Isso é o mais importante vocês entenderem, tá? E aí, Rebeca, assim, ó, você falou... Pode falar, fala aí. Deixa eu te contar uma curiosidade que poucas pessoas sabem sobre varizes e que é o que isso que você falou. Quando a gente cuida da saúde, quando fala da saúde vascular, a gente olha tudo. Então, quando eu estou no consultório com o paciente, eles acham até engraçado que eu pergunto assim, mas como que está seu hábito intestinal? Eles acham estranho, nossa, mas eu vim aqui por causa da perna. Você sabia que constipação intestinal é um fator de risco? Tem estudo provando isso. Fator de risco para varizes? O paciente que tem constipação intestinal, uma dieta pobre em resíduos, né? A gente fala, ele tem um esforço enorme para evacuar, ele passa horas ali naquilo, e isso, repetidas vezes, em episódios prolongados, fazem com que o aumento da pressão abdominal gere essa dificuldade do retorno venoso. Então, a gente tem essa alteração, dilatação venosa, e a gente tem a alteração das válvulas da veia, fazendo com que esse sangue tenha dificuldade de circular. Então, por incrível que pareça, saúde intestinal está totalmente ligada com a saúde vascular, né? Então, isso que é interessante, isso que é o rico. E a gente fala, o pessoal hoje fala muito sobre doença, e a gente tem que falar de saúde, né? A gente tem que trazer saúde para o nosso paciente. Quem sabe a gente pode mudar a vida daquele paciente daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos, do que ele chegar para mim com 20 anos depois, né? Tardiamente 20 anos depois. E quantos pacientes não chegam e falam, doutora, se eu soubesse disso há 20 anos atrás, né? Então, é muito complicado. Então, assim, a oportunidade de a gente falar aqui, distribuir esse conhecimento e que as pessoas... A gente está na era do conhecimento, né? As pessoas, se buscarem, elas conseguem encontrar. O Instagram está cheio de pessoas com informações de qualidade, né? De qualidade. Então, isso é muito Exatamente. Você é um deles, Exatamente. com certeza. A gente. E o mais importante é isso, cara. Assim, as pessoas buscarem também em quem confiar, né? Porque assim, ó, acontece direto e vai acontecer contigo também na hora que você começar a crescer daqui a pouco mais aí no teu Instagram. As pessoas começam a mandar coisas pra mim do tipo assim, pô, Túlio, você falou isso, mas o fulano falou isso aqui totalmente ao contrário. Pô, mas você tá falando assim, assim, assim? Ó, tem aquele cara ali que tá falando assim, assim, assado. Então você confia no cara ou confia em mim. Porque você tem que confiar ou em mim ou nele. Se a gente tá falando coisas diferentes, alguém tá errado na história. Alguém tá errado na história. Ou você pede provas para mim, ou você pede provas para ele. As minhas eu posso te dar. Se ele vai poder te dar ou não, aí é com ele. Então, assim, é muito importante você entender em quem confiar e na informação que estão te passando. Hoje, eu recebi Ontem eu fui falar de azeite. Eu recebi os azeites da Coperiva aqui, que eu gosto pra caramba. E aí eu falei da importância do azeite e tal, e que a gente pode usar o azeite para cozinhar. Porque tem muita gente que fica assim, o azeite extra virgem não pode cozinhar. Isso é papo furado. Pode usar para cozinhar. Sim. Aí veio uma estudante de enfermagem, que está no finalzinho da enfermagem, da USP, falou assim, doutor Túlio, a minha professora falou que azeite, quando esquenta, gruda nas minhas artérias, e aquilo é o maior veneno que existe para as minhas artérias. Eu falei assim, olha, falar, até macaco, se você ensinar a falar, ele fala. Pede para ela te mandar o estudo que comprova isso, porque se tiver um estudo comprovando isso, me manda que eu vou até falar assim, olha, estava errado. Eu não ligo se está errado nas coisas, mas eu tenho certeza que não existe esse estudo. Então, às vezes a pessoa chegar e falar um negócio, gente, qualquer um pode falar o que quiser. Isso é a coisa mais simples que tem. Do mesmo jeito que o Instagram dá voz para as pessoas que estão tentando ajudar vocês, dá voz para as pessoas que querem ganhar dinheiro em cima de vocês, dá voz para pilantra, dá voz para gente safada, dá voz para bandido, dá voz para tudo que vocês puderem imaginar na vida de vocês, dá voz para pessoas que têm interesse oculto, dá voz para pessoa que tem interesse de indústria farmacêutica ou de indústria alimentícia por trás. Eu não sei se vocês sabem, mas uma marca famosa de margarina por aí, que é amiga do coração, me chamou para ser garota e pedindo para eu publicar, fazer stories sobre margarina. Nem se eu vou fazer isso. Eu não estou nem aí para dinheiro, eu estou aqui pela saúde das pessoas. Então, assim, é muito importante as pessoas terem essa consciência e tomarem esses cuidados, porque isso é muito importante. Voltando para o assunto, a gente estava falando de insuficiência venosa. Aí, falando de insuficiência venosa,
Fala aí é você. E essa parte, você sabe que eu nem falo isso no curso, porque eu não estudo mesmo essa parte venosa. O que você descobriu nas suas pesquisas? Porque do mesmo jeito, gente, que eu tive que pesquisar sobre suplementação para poder auxiliar o sistema cardiovascular, Rebeca fez o curso, entendeu muito sobre o sistema cardiovascular, sobre a artéria e tal, mas ela foi muito além. Ela pegou a luzinha lá, que acendeu na cabeça dela, e falou assim, pô, já que o Túlio fez isso aqui de sair aprofundando dentro da cardiologia, eu vou começar a estudar para aprofundar dentro do meu sistema vascular. E aí conta pra gente, que eu também quero saber, o que você descobriu aí de suplementação para veia, para varize, para dor, para edema, o que você usa que na tua prática clínica funciona? Olha, Túlio, eu vou te falar, a gente tem de tudo e para todos os gostos, viu? A Mas gente tem tem comprovação científica? A primeira pergunta que eu quero fazer é essa. Tem, porque a gente não está aqui de brincadeira, né? A gente tá fazendo uma medicina bem feita e é uma medicina baseada em evidências, né? Quando a gente fala de medicina integrativa, a gente fala disso, de medicina bem feita, de trazer o bem para o paciente, uma medicina de bom senso, né? Com certeza, são partes da medicina que não tem por que brigarem e sim se complementarem, né? Então, para cada tipo de paciente, para cada demanda e na individualidade dele, né? Claro. Mas de suplementação, comprovadíssimo, medicina baseada em evidências, estudos, se quiserem, eu mando. Então, assim, a gente tem suplemento para a parte venosa e arterial juntos, a gente tem suplemento só para a parte arterial, isso aí você é o mestre, né? A gente tem suplemento para a parte venosa e linfática, a gente tem suplemento só para a parte linfática. Então, vamos falar um pouquinho deles aí de forma sucinta para o pessoal entender. Eu comecei a falar um pouquinho da centelha asiática e do picnogenol, que eu sei que você gosta também, eu chamo de dupla dinâmica. Para mim, eles são protetores do sistema cardiovascular, né? Como eu falei, eles agem tanto na artéria, agindo aí na estabilização de placa não só central coronariana, mas carotídea, femoral, do sistema arterial periférico, e ele age também no sistema venoso, ele é um venotônico, ele melhora essa permeabilidade capilar, diminuindo o angioedema, melhorando o sintoma do paciente com insuficiência venosa crônica. E o picnogenol... Pera aí. Angioedema, permeabilidade capilar, é cabelo da cabeça? Me explica isso aí direito, pessoal, pelo amor de Deus. A gente tem microvasinhos, esses microvasinhos são chamados de capilares, né? Não são capilares do cabelo, são capilares vasculares, é o nome de veias e artérias, como a gente chama de veias, vênulas, capilares, são veias pequenininhas, minúsculas, milimétricas, que ali elas são uma rede enorme, por serem tão pequenas e serem numerosas, elas formam uma grande circulação, e a gente tem essa alteração da permeabilidade da parede, ou seja, a gente tem um extravasamento de líquido para fora desse vaso, e a centelha asiática, ela age contendo esse extravasamento de líquido que gera o inchaço, né? Então, ela melhora essa permeabilidade capilar, ou seja, esses microvasinhos pequenininhos que a gente tem na nossa circulação, melhorando e ativando a circulação, e junto com o picnogenol aí no estresse oxidativo, né? Dupla dinâmica, para mim, imbatível, sistema arterial e venoso, centelha asiática com picnogenol. Boa. Vamos lá. Sistema venoso, show de bola, castanha da Índia. Esse aí eu fiz até um post nele, tá? Eu nem preciso de estudo científico, ele tá em livro, né? Livros e livros que o pessoal estuda, mas faz assim com a folha, ó, vira. Então, castanha da Índia, ela vem de uma árvore muito robusta e vem originada aí do sudeste da Europa, e ela tem o seu principal ativo, que é a essina. Ela é um venotônico, ou seja, ela age na parede da veia, melhorando esse tônus. Então, para o paciente que tem varizes, o que são varizes? Veias dilatadas, ele faz com que essa veia retorne o tônus para que a circulação ali corra, a velocidade do sangue corra mais rápido, melhorando o retorno do sangue de volta para o coração. Além disso, Túlio, ela não é só antiedematogênica, né? Ela não só melhora o inchaço, mas ela tem um perfil antioxidante, e ela também é menos, mas ela também tem um perfil anti-inflamatório. Maneiro. Como é que prescreve? É extrato de castanha da Índia? Ou como é que funciona? Castanha da Índia. Isso, castanha da Índia e extrato seco. Padronizado. Isso, exatamente. Maneiro. Então, e ela tem também, Túlio, o pessoal não sabe, mas ela tem vitamina K, ela tem vitamina B,
tem ácido graxo, né? Então, assim, a castanha da Índia é excelente. Então, eu gosto de faz associação, né? Castanha da Índia com centelha asiática, coloca um piquenogenol, pode colocar também ali um melilótus, a gente pode falar do melilótus também, melilótus officinalis, que é o Vecastem, que é uma medicação excelente. Ele também é um venotônico, mas ele age também no sistema linfático. Para você ter uma ideia, o estudo do melilótus, ele foi para paciente com linfedema, né? O linfedema, assim como as varizes são uma insuficiência venosa, o linfedema é uma insuficiência dos linfáticos, né? O paciente evolui com inchaço do membro inferior, o edema, o edema, o inchaço, né? Costume de falar edema, né? É o nome científico para inchaço. O linfedema é esse inchaço do membro inferior e o melilótus, ele age ali, né? É uma planta que vem da Europa, da Ásia, a gente pode encontrar também em regiões frias aqui da América. Ela tem essa atividade antiedematosa e venotônica, e o estudo inicial realmente foi para pacientes com linfedema. Eles pegaram pacientes, mulheres pós-mastectomia, ou seja, pacientes que tiraram a mama, fizeram esvaziamento linfático ali, ou seja, tiraram os linfáticos pelo próprio quadro do câncer, e nesse estudo, eles suplementaram as pacientes que tiveram o linfedema, que evoluíram com linfedema. Esse total de pacientes do grupo, 20% das pacientes evoluíram com linfedema. E olha que curioso, é muita informação. Mas dessas pacientes que evoluíram com linfedema, sabe qual foi o principal fator de risco? Obesidade. Obesidade. Os pacientes que evoluíram com linfedema pós-mastectomia, 20% delas que evoluíram, o principal fator de risco de associação foi obesidade. E o melilótus... Dá para diferenciar o inchaço, o edema, linfedema da diminuição do retorno venoso clinicamente, assim, sem exame ou não? Dá sim, dá, assim, claro que a gente tem que avaliar a história clínica, mas de forma mais sucinta, né? A gente tem sim o linfedema, o edema do linfedema, a gente fala que é o edema frio, o edema duro. Então é aquele, quando o paciente tem varizes, ele aperta a perna, o inchaço ali, o dedo afunda. Quando o paciente tem linfedema, é aquele linfedema duro, ele aperta, mas não afunda, né? Por quê? Porque o linfedema, aquele extravasamento de líquido para o interstício, para o tecido subcutâneo, ele faz uma fibrose, né? E essa fibrose do tecido ali faz com que ele fique enrijecido, né? Fibrose é enrijecimento, né? Então, aquele edema duro. Então, a diferença do edema, assim, de forma bem simples, né? Do edema venoso e do inchaço venoso, do inchaço linfático, é que o linfático ele é duro e o venoso ele é mais molinho, né? Ele é molinho. Eu achei que você ia falar cacifo positivo, que eu ia ter que falar assim, me segurei. Explica melhor, Rebeca. Olha, eu vou te falar, tem os sinais, né? Sinais clínicos, e tudo mais, então... Vai lá, aí você estava falando do melilótus, mais o quê? Olha, uma pergunta, olha só. Você tava, duas perguntas, então. Eu vou te interrompendo, porque eu tô ficando curioso também, eu quero saber. Você estava falando de que a gravidez ela é um fator de risco para a insuficiência venosa, e durante a gravidez a gente tem essa piora do retorno venoso. É seguro usar esses suplementos na gravidez? Tem algum estudo mostrando isso? Você usa, não usa? Como é que é? Então, Túlio, gravidez, aí a gente tem que dar 10 passos atrás, né? Nenhum deles comprova o uso durante a gestação. Então, gestação é atividade física e a gente parte para outros tipos de tratamento, como a meia elástica. É um fator sensacional, porque ele age ali fazendo aquela compressão na panturrilha, melhorando o retorno venoso. Então, uma meia elástica, 3/4 de média compressão, 20 a 30 milímetros de mercúrio, não faz mal para ninguém. Para a grávida é o melhor amigo. Falo, grávida, seu melhor amigo é meia elástica. Fique com ela. Ainda mais se você tem uma atividade laboral que fica muito tempo em pé, com certeza. Inclusive, atividade laboral em que o paciente fica muito tempo em pé, 50% de chance, se ele tem fator de risco para varizes, de desenvolver. Atividade laboral é um fator de risco para varizes, inclusive. Outra pergunta. Muita gente que tem insuficiência venosa, às vezes tem trombose, e às vezes usa anticoagulante. Esse suplemento que você está falando pode usar com anticoagulante? Excelente pergunta, até porque o melilótus officinalis, que é o Vecastem, ele tem cumarina, e a cumarina, ela aumenta, sim, o risco de sangramento, mais em pacientes que já fazem uso de anticoagulante. Então, ou seja, comecei a suplementar com melilótus, né, com o Vecastem, que melilótus officinalis. Foi feito vários estudos de tempo prolongado
não tem alteração de coagulação, de tempo de protrombina, de RNI, de fibrinogênio, não tem alteração, mas caso em uso de anticoagulante, tem um paciente que está em vigência de tratamento de trombose, um paciente que teve embolia pulmonar de repetição, que ele está anticoagulado ali, o Melilotus ele pode se interagir e aumentar o risco de sangramento. Não é sangramento, é importante, mas pode ser sim ter um sangramento gengival, uma amenorreia, né, que é aquele sangramento vaginal das Pode mulheres. dosar risco-benefício nesse caso aí. Sim, sim. Centelha, piquenogenol, dá para usar numa boa. Sim, com certeza. Com certeza. Beleza, Com certeza. beleza. Mas o Melilotus, porque tem esse componente da cumarina, né, que é um anticoagulante, né? Ele tem 3% de cumarina, o Vecastem tem 3% de cumarina, e com a associação de anticoagulante aumenta sim o risco de sangramento. Então a gente tem que tomar cuidado. E gestante, vamos com calma. Beleza, beleza. Mais o quê? Mais o que tem de suplemento? Tem mais alguma coisa? Olha, eu tenho meus queridinhos aí, anti-inflamatórios, cúrcuma, astaxantina, meu melhor amigo. Eu suplemento com astaxantina, né? Sou apaixonado por ela. Anti-inflamatório potentíssimo. Quando a gente fala de inflamação sistêmica crônica, a gente lembra de astaxantina, né? Com redução de marcadores inflamatórios. Ela diminui os receptores dos macrófagos, né? Na gênese aí da placa de ateroma. Ela controla a produção de óxido nítrico. Então, assim, a astaxantina é um potente antioxidante e um anti-inflamatório aí com redução de marcadores. Eu gosto muito dele. E tem um outro que eu sou apaixonada, que é o resveratrol, né? O resveratrol é um polifenol com altíssima capacidade antioxidante. E quando a gente fala de resveratrol, todo mundo lembra do quê? Lembra da taça de vinho, né? Só que, na verdade, a taça de vinho, a gente sabe que tem uma quantidade muito pequena de resveratrol, se não me engano, 1,5 miligramas, 1,2 miligramas de resveratrol, e a biodisponibilidade dele é muito mais baixa, sendo que a gente usa doses muito maiores de resveratrol, né? Ele tem melhora de perfil lipídico, mas ele reduz marcador inflamatório, ele regula algumas citocinas que fazem parte da gênese da placa de ateroma, e na parede arterial existem alguns sistemas enzimáticos e o resveratrol ele age equilibrando esses sistemas enzimáticos funcionando como um vasoprotetor, né? E a gente tem a melhora da função endotelial, inclusive vista por exames de ultrassom, né? Que a gente tem a melhora do fluxo mediado, né? Através do ultrassom e do ITB, né? Do ITB. O que é ITB? ITB todo vascular, né? Sabe, o ITB é o índice tornozelo braquial, o melhor amigo do residente, né? O residente anda com um doczinho embaixo do braço, né? E o SPIDMO, então não tem jeito. Calcular ITB. O ITB é o índice tornozelo-braço. A gente faz uma razão entre a pressão arterial sistólica do braço e a pressão arterial sistólica da perna, e nessa razão sai um número. E quando esse número é menor que 0,9, mostra para a gente que o paciente tem algum grau de doença arterial. E com o uso de resveratrol, melhora de ITB. Né? Claro que a gente tem ITBs mais críticos, ITBs menos críticos, mas ele mostra isso. Então, ele é um protetor da função endotelial, ele melhora a função endotelial, além de outras coisas, como melhora de perfil lipídico, melhora de marcador inflamatório. Então, eu gosto muito do resveratrol. Gente, vocês estão perguntando que pode ser suco de uva. Cara, a gente acabou de falar que nem o vinho está adiantando, imagina o suco de uva. O vinho tem 1,6 miligramas de resveratrol por taça. Dependendo da uva que é usada, né? O vinho que tem mais resveratrol é o Taná, que tem 1,6. E isso equivale mais ou menos a 80 taças de vinho por dia. Então, assim, se você tomar uma barrica de vinho, talvez você consiga ter o benefício do resveratrol que a gente está falando aqui. E o suco de uva, gente, tem uma quantidade irrisória de resveratrol perto do vinho, que o vinho ainda concentra mais. Né? Fora a quantidade de frutose que vai estar junto ali. Então, esquece suco de uva, pelo amor de Deus, tá? Você estava falando dessa história toda e tal, beleza. Então, tem um monte de suplemento, a gente tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Só que aí eu fiquei com uma coisa aqui na cabeça. Ômega 3. Tem alguma coisa para sistema venoso? Porque para arterial eu sei que tem. Venoso tem alguma história de ômega 3? Você já viu alguma coisa? Eu já vi melhora de fluxo arterial. Melhora de fluxo arterial. No arterial tem. De ômega. Tem bastante coisa. Agora, venoso eu ainda não descobri. Ainda não descobri. Mas assim, é por causa disso que eu não vou tomar ômega, né? Então, assim, é um conjunto de fatores. Eu suplemento ômega, né?
2 gramas dia. Então, de EPA. De acordo com o meu doutor Túlio Sperbi. Você não passou em consulta comigo, você não vem botar na culpa em mim, não. Você aprendeu, você tá fazendo por conta própria. Aliás, tem um monte de paciente, cara. Agora eles passam na Eles consulta comigo adoram todo dose, cara. Os pacientes, tudo que eles mais querem saber é dose. É o que eu mais recebo no meu direct. Fala, gente, dose individualizada, é para cada paciente. Eu não sei, tem profilaxia primária, profilaxia secundária, você já infartou. Exatamente. A gente pode falar de dose de segurança, né? Que é o que eu falo no curso. Eu tenho um curso para leigo, que é o suplementação de A a zinco, onde eu explico o que eu faço no consultório e as doses, o range, né? Que a gente fala, o intervalo de segurança dessas doses das suplementações. Isso a gente consegue falar. Agora, bater o martelo e falar assim, usa tanto, isso é impossível, depende, né? Claro que tem um ou outro suplemento que tem uma dose fixa e tal. Né, o exemplo aí, a duplinha centelesiática com picnogenol, em dose fixa, é 100 miligramas em cada um dos dois ali. A maioria dos estudos é feito com 100 miligramas, então não vai variar muito disso. Claro que você pode até usar dose maior de picnogenol, mas a dose mais ou menos padronizada seria aí ser indicada nesses estudos aí que a gente está falando de vascular, tá? Você falou muito de estilo de vida, você falou muito disso. Tem alguma coisa de saúde hormonal que justifique alguma coisa nessa parte também de insuficiência venosa, arterial, alguma coisa que seja importante nesse sentido, assim, hormonalmente falando, assim? Tipo, pô, a mulher vai envelhecer, vai entrar na menopausa. Piora? Não. A questão hormonal em varizes, hormonal não. Pela menopausa, não seria um fator de risco. Mas só para artéria, mesmo tem a questão da proteção do estrogênio ali. Isso, assim, a questão arterial, né? Arterial, isso. ok. Mas venoso em si, não. Venoso não tem nada demonstrando nada. Venoso talvez a sarcopenia induzida pelo envelhecimento, assim, como vai piorar a função de bomba periférica, possa piorar alguma coisa nesse sentido? Pensando nisso, né? Perda de massa muscular, né? Perda de massa muscular, atrofia de musculatura por falta aí de prática de atividade física ou musculação, a gente pode com certeza ter uma dificuldade aí no retorno venoso pela bomba da panturrilha. Assim como o paciente que tem linfedema, que tem uma alteração de capacidade funcional daquele membro em estágios mais avançados, ele tem algum grau de doença venosa ali pela dificuldade da bomba, né? Por uma coisa super simples que o pessoal não sabe. Gente, caminhar é divino. Porque o ato de caminhar em si, ele já traz pra gente o funcionamento da bomba. Então o paciente fala, vou caminhar, gente, tem que pisar o calcanhar no chão, fazer o movimento com a ponta do pé e andar. Então, assim, pisou com o calcanhar, você faz a flexão da panturrilha, que é extremamente importante. Então, quando o paciente tem uma dor na perna, a primeira coisa que ele faz é andar mancando, né? E é importantíssimo pisar com o calcanhar, apoiar com o calcanhar no pé, fazer a flexão da panturrilha, porque isso ativa a musculatura, né? Ativa a circulação ali local. Então, até o ato de caminhar, ele já por si só é um fator aí que auxilia na bomba da bomba muscular da panturrilha. Tem jeito certo até para caminhar, tá vendo, gente? Tem jeito certo de caminhar. Então, paciente com pé plano, paciente com pé plano, ele tem algum grau de insuficiência venosa, né? Aquele pé chato, né? Pé chato, porque ele não faz esse movimento de caminhar, ele caminha assim, ó. Não sei se deu para entender, mas é importante pessoal pisar com o calcanhar para caminhar, né? Ó, live boa passa rápido, tá chegando no final. Eu quero que não acabe antes de você falar um negócio para eles que é importante. Como que é feito esse diagnóstico? Assim, o que você faz no consultório que você consegue bater o martelo e falar assim, poxa, ó, tá ruim, a gente tem que talvez ir para uma cirurgia, tem que fazer isso. Quando que tira essa pena? Explica um pouquinho bem. Eu sei que é muito complexo, mas assim, tenta sintetizar da melhor maneira possível para o pessoal pegar esse último recado aí, que eu acho que é bem importante. O paciente chegou com queixa de insuficiência venosa, né? Que é o inchaço, o edema. A gente tem alguns exames, além do exame físico, a gente tem um exame de Doppler, que é o ultrassom vascular. A gente consegue com ultrassom, igual faz ultrassom de grávida para ver o bebê, a gente tem ultrassom das veias e das artérias, né? Então, com esse exame, a gente consegue ver a circulação ali por dentro das veias e realmente ver se aquela veia está dilatada, se a circulação ali está mais lentificada, qual é o segmento que está lentificado, se é um segmento grande, se é um segmento pequeno, qual o tamanho da veia, e a partir daí a gente vai tomar a decisão. Eu consigo fazer o tratamento clínico com a mudança de atividade física, com mudança de hábitos de vida, né? Com atividade de suplementação.
Então, a gente consegue controlar isso. Agora, tem paciente que já chega num grau muito avançado de doença, com um grau de sintoma muito avançado, e não tem como a gente fugir do procedimento cirúrgico. Hoje em dia, a gente tem uma tecnologia a nosso favor, que a gente consegue, no consultório, resolver o problema do paciente, em muitos casos, sem ser o cirúrgico, que é com tratamento com laser, né? A gente faz uma lesão térmica na parede do vaso, causando ali uma inflamação, né? E essa inflamação a gente quer que aconteça porque aquele vaso está doente, ele prejudica a circulação, e esse processo inflamatório, o vaso é reabsorvido, né? Que é a terapia com laser. Então, através do exame físico, da anamnese, da coleta de dados e do exame complementar, que é o ultrassom, para avaliar ali dentro das artérias, das artérias e veias, como está aquela circulação, a gente consegue instituir tratamento, se clínico ou se cirúrgico, né? Muito bom, muito bom. Ó, queria deixar aqui primeiro alguns recados. Primeiro deles, tem muita gente perguntando quem é a doutora Rebeca. Tá aqui em cima, ó. Clica aqui nessa setinha aqui, ó, abre, vai estar o nomezinho dela embaixo, vocês começam a seguir a doutora Rebeca. Vocês vão pegar um monte dessa dica aqui. Ah, porque eu não entendi o nome disso, não entendi o nome daquilo. Vai ter post lá no Instagram dela, entra lá que vai ter um monte de informação boa. É muito legal o Instagram dela, vale a pena vocês seguirem. Segunda dica importante. Quem é profissional de saúde, que por um acaso está aqui na live, ou se você conhece algum profissional de saúde que se interesse por suplementação, eu vou abrir a segunda turma do SASC, tá? O curso que a Rebeca fez. Eu vou abrir agora, dia 20, 21, 22, vai ser a nossa live de lançamento do curso, e a partir do dia 23 a gente está com a segunda turma já do SASC, tá? E outra coisa que o pessoal sempre pergunta, faz consulta online? Pô, eu faço, Rebeca faz. E se vocês estiverem sempre com vontade de saber como contactar, como chegar em contato, entra aqui na bio da gente, vai estar lá bonitinho como fazer o contato para poder fazer essas consultas online, tanto comigo quanto com a Rebeca. Beleza? Eu acho que é isso, Rebeca. Eu acho que a gente deu o recado muito bem, foi muito show. Obrigado mesmo, de verdade. Eu aprendi pra caramba. O bom de fazer live no Instagram, o pessoal acha que a gente não aprende. A gente aprende pra caramba, cara. Outro dia eu fiz uma live, há um tempo atrás, com o Murilo Pereira, cara, que é incrível de intestino, de modulação intestinal, ele é até de Brasília também. E aí, cara, eu falei assim, pô, eu preciso fazer um curso. E eu fiz o curso dele depois de modulação intestinal, de tanto que eu falei assim, pô, o cara tá falando um monte de coisa que eu não entendo, eu tenho que entender. Aí eu fui lá e mandei ver. Então, as pessoas que, por um acaso, se interessarem, quiserem entender mais sobre o assunto, a gente está na área também para poder ensinar para vocês aí, beleza? Eu estou à disposição para troca de conhecimentos. Eu amo aprender, amo ensinar. Aprendi muito contigo e sou muito grata aí pelo espaço que você cedeu aqui no teu Instagram para a gente falar de saúde. Imagina, eu te agradeço pra caramba, de verdade. Foi muito importante as pessoas saberem, porque eu falo de artéria. Veio uma especialista agora em vasos para falar aqui de artéria, de veia, de linfa, e foi muito bom mesmo. Obrigado de verdade, tá, Rebeca? Boa noite a você, boa noite, pessoal. Um abração, obrigado a todo mundo que participou.